Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, assim colocado no livro. Malaquias, capítulo 1. Enquanto tu vai achando, eu quero mais uma vez dar as boas-vindas. Fica tranquilo, antes de mais nada, não vou pedir para tu levantar, nem se apresentar. Mas sejam bem-vindos que estão nos visitando. Amém? Sejam bem-vindos que estão nos visitando. Sejam bem-vindos aqueles que têm insistido em permanecer nesse lugar. Amém? Eu tenho para mim algo, irmãos. Eu não gosto de voltar num lugar que eu sou mal atendido. Né? A gente vai em restaurante, a gente vai em algum lugar, não é assim? Se a gente for mal atendido, se não atingir as nossas expectativas, a gente não volta. Sim ou não? A gente não volta. E eu quero, me desculpe assim a pobreza do exemplo, do meu vocabulário, da minha limitação. O garçom nesse lugar, irmão, se chama Espírito Santo. Amém? Ele dá o cardápio. Só que eu vou te alertar que o cardápio do Senhor, ele é muito sofisticado. Amém? Então talvez às vezes nós estamos acostumados com feijão e arroz, né? Às vezes estamos acostumados em ouvir que o Senhor vai transformar o teu deserto em mananciais de águas. Estamos acostumados a ouvir que o Senhor vai transformar o teu vale, né? Ele vai, mas não ainda. Amém, irmãos? O cardápio do Senhor é um cardápio sofisticado. Se dê a oportunidade de provar, irmãos. Se dê a oportunidade de provar algo diferente nessa noite. Algo que vem dos céus. Algo que talvez, se a gente ainda nunca comeu, pesa um pouquinho no estômago. Amém? Mas eu tenho a certeza absoluta que nesse padrão de Deus, tu será muito bem acolhido. Tu que veio a primeira vez e tu que já está aqui há 8 anos. Amém? Se permita comer daquilo que o Senhor vai servir nessa noite. Por mais pesadinho que pareça esse alimento e tu diria, isso eu nunca comi, é meio estranho. Amém? Malaquias capítulo 1. Profeta Malaquias profetizou mais ou menos 450 anos antes da vinda do Senhor Jesus. Diz assim no versículo 1: peso da palavra do Senhor contra Israel, meu povo, através do ministério, através do serviço de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vocês dizem, em que nos amaste? O Senhor usa o profeta Malaquias para confrontar o seu povo. Seu povo rebelde. Seu povo desobediente. Mas sim, ainda seu povo. Amém, irmãos? Rebelde, desobediente, negligente. Mas ainda assim o seu povo. É com o seu povo que Deus fala, irmãos. Então desde já eu quero sim te dizer que isso é uma palavra de vitória, de ânimo, porque o Senhor só fala com o seu povo. Se o Senhor estiver falando contigo, o Senhor já começou a falar contigo desde a primeira oração, é porque tu és povo de Deus, povo elegido, povo chamado, povo separado. O Senhor fala com o seu povo. Palavra, peso da palavra do Senhor a Israel. Quem é o povo de Deus hoje na Nova Aliança? A igreja. A igreja. Eu vos amei, disse o Senhor. E o Senhor diz, vocês dizem, em que tu tens nos amado, Senhor? No que se concretiza, no que se materializa o teu amor? Aonde eu consigo ver o teu amor? Disse o Senhor. Aqui na minha Bíblia tem um travessão bem grande, tem na tua? Depois da pergunta. Não foi Esaú, irmão de Jacó? E depois tem esse travessão. Eu perguntei para minha esposa, que é professora, eu falei, para que é esse aqui? Como é que é o nome disso? Travessão. Travessão, é isso mesmo, acertei. Por sorte. Isso vem antes de uma explicação, segundo a professora. Disse o Senhor,
Todavia eu amei quem? A Jacó. Irmãos, o amor de Deus se resume a uma coisa: a Ele ter te chamado. Só isso. O amor de Deus se resume a Ele ter te gerado. Deus fala: vocês me perguntam no que eu amei vocês. Esaú e Jacó eram irmãos. E eu amei quem? Jacó. Chamei quem para ser o povo de Deus? Jacó. Quem é que ouvia a minha voz? Jacó. Quem é que foi transformado de um trapaceiro a um príncipe? Jacó. Antes que eles fizessem nada, irmãos. Amém? Creia que, indiferente das coisas externas, das coisas que aconteçam ou não, se tu ouve a voz do Senhor, essa é a manifestação que o Senhor te ama. Amém? Amém. Versículo 6. Estão acompanhando? Amém. Do 6 ao 8. O Senhor diz: o filho, hoje é dia dos pais, certo? Dia 12 de agosto, dia dos pais. Dia dos pais. Quem aqui foi ver o papai? Eu também tive o privilégio de poder ir. O filho honrará o seu pai da terra. O servo, o empregado, honrará quem? O seu senhor, o seu patrão. E se eu, diz Deus, sou pai, de letra maiúscula, aonde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, aonde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezam o meu nome, dizem: em que desprezamos o nome do Senhor? Quem aqui se considera filho ou deseja ser filho de Deus? Se somos filhos, eu creio que somos filhos, irmãos. Deus é Pai. O Senhor diz: se nós honramos os nossos pais, né, fomos visitar os pais, levamos presente para os pais, quem pôde, né, demos presentes, significando honra, respeito. Só que pai é apenas um dos atributos de Deus. Ele disse: eu sou pai, então eu quero ser o quê? Honrado, respeitado, prestigiado, eu quero homenagens. Mas eu também sou Senhor. Eu quero temor, eu quero obediência, eu quero reverência. Eu quero que a minha palavra prevaleça. Eu quero que o meu sim seja sim e o meu não seja não. Se o Senhor dessa terra, irmãos, se aos senhores dessa terra nós devemos temor, obediência. Nós não chegamos atrasados no nosso emprego. Fica tranquilo, não vou falar sobre chegar atrasado no culto, nada a ver. Estou falando a temer os nossos empregos. A gente honra aquilo, a gente teme, respeito, obediência. A gente cumpre as regras. Quando tu não está satisfeito, o que tu faz? Pede a conta e vai embora. Com o Senhor também dá para pedir a conta e ir embora. Dá para ir, mas tu vai voltar. Porque o filho pródigo voltou. A Bíblia fala sobre o filho pródigo e falou: pai, eu quero a minha conta. Esse lugar aqui já não é mais para mim, não estou gostando dessas regras. O pai falou: está aqui a tua conta. Vamos acertar tudo, porque Deus não fica devendo nada para ninguém, está aqui o que é teu. O filho foi, quando gastou tudo, quando ele viu que ele estava errado. Que o melhor lugar, irmãos, é debaixo do jugo de Deus. Ele voltou. Amém? E esse Senhor, esse patrão, Ele é maravilhoso, porque Ele nos aceita de volta. Amém, irmãos? Ele nos aceita de volta, porque Ele nunca vai deixar de ser pai. E tu nunca vai deixar de ser filho. Amém, irmãos? Mas sim, nós vamos aprender nessa noite que o Senhor quer ser respeitado. O Senhor quer ser obedecido.
Aí tu vai dizer, pastor, eu estou aqui já faz 2 anos, 3 anos, o Senhor já pregou tantas vezes isso. Está na hora. Está na hora de honrar o teu pai e de obedecer ao teu Senhor. Está na hora. Amém, irmãos? Amém. O Senhor dos Exércitos disse, ó sacerdotes que desprezam o meu nome, dizem, no que desprezamos o teu nome, Senhor? Aí tu vai dizer, isso era para os sacerdotes de Israel. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz que eu e tu somos o quê? Sacerdócio real. Sacerdotes, não mais de Levi, mas agora sacerdotes de Cristo, o Rei dos Reis. Amém, irmãos? Amém. Todos nós somos sacerdotes do Senhor. Em Cristo, por Cristo, através de Cristo. E no que nós desprezamos o nome do Senhor, irmãos? Esses filhos, esse povo, questionavam, argumentavam. No que, Senhor, nós te desprezamos? No que nós rejeitamos o teu nome? O que é contraditório, Senhor, com aquilo que o teu nome representa? Versículo 7. Deus vai explicar o quê? Vocês oferecem sobre o meu altar. Lembra que nós estamos no Antigo Testamento aqui. Mas nós vamos convergir tudo isso para o Novo. Vocês oferecem sobre o meu altar que eu instituí pão o quê? Imundo, profano. E dizem, em que havemos profanado? Nisso que vocês dizem. A mesa do Senhor é o quê? Desprezível. Porque quando vocês trazem um animal cego para sacrificar, vocês dizem que isso não faz mal. E quando vocês oferecem o coxo ou enfermo, não faz mal. Ora, apresentem isso aos príncipes de vocês e vejam se eles terão agrado de vocês. Ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, irmãos? A pergunta que eu te faço e me faço nessa noite: as minhas ofertas, as tuas ofertas, tem agradado ao Senhor? O teu Pai tem agradado? O presente que tu levou para o teu pai hoje, tu levou, agradou ele? Eu não tive tempo de comprar presente para meu pai. Ou não tive tempo, eu fui displicente mesmo, relaxado. Então, eu dei um trocadinho para ele. Literalmente um trocadinho. Mas ele se alegrou, tenho certeza que sim. Porque ninguém melhor do que o meu pai sabe a minha situação. O meu pai é a pessoa que sabe o quanto eu poderia ter presenteado ele. Amém, irmãos? O teu pai sabe o que tu podes dar para ele. O teu pai sabe nesse dia se tu deu e se tu não deu, por que tu não deu, sim ou não? Né? Os nossos pais nos conhecem. O nosso Pai do céu, irmãos, nos conhece ainda mais. E o nosso Pai do céu, o Pai da nova aliança, o Pai da graça, Ele sabe que aquilo que Ele pede, irmãos, para que nós façamos, para honrá-lo e obedecê-lo, nós só não faremos se nós não quisermos. Amém? Se nós não honrá-lo e não temê-lo. É só assim, irmãos. As nossas ofertas. Deixa eu explicar. Não é a oferta do dinheiro. Eu anotei para não esquecer. Oferta, irmão, significa se doar. Oferta significa sacrificar. Oferta significa abrir mão de algo. Oferta significa confiar. O povo judeu, ele tinha que confiar. Ele tinha que confiar que se ele separasse um cordeiro puro, o melhor de todos, e oferecesse para o Senhor apaziguaria a sua ira sobre ele. Tinha que ter essa confiança.
Está na hora dos filhos da graça, irmãos, confiar. Que se nós abrirmos mão de algumas coisas, sacrificar algumas coisas, está na hora de a gente confiar, irmãos, que a recompensa é de um céu. E se alguém acha que papo de céu é ficção, irmãos, eu te aconselho a se levantar e ir embora. Amém? É sim, é papo de céu, é papo de salvação, é papo de vida eterna. É papo de glória, é papo de galardão. Recompensa por serviços prestados ao Pai, ao Senhor nesta vida. Amém, irmãos? Nós temos sacrificado, nós temos abrido mão de algumas coisas, nós temos confiado no Senhor. Oferta é obedecer. O Senhor diz, vocês me perguntam no que nós desprezamos o teu nome, que é santo, que é sim, sim, não, não, que é Senhor dos exércitos, que não pode ser vencido. No que? O Senhor exigia pão consagrado, o Senhor exigia animal sem mancha, sem mácula, sem defeito. Eles levavam o quê? Defeituosos. O Senhor diz, é nisso que vocês me desprezam. E não confiar, e não obedecer, e não dar o melhor, e não sacrificar. E qual é o lugar que as ofertas eram levadas, irmãos? No Antigo Testamento. E no Novo também não mudou. Onde é que as ofertas eram levadas e consagradas e imoladas? No altar. O altar antes da aliança mosaica era em qualquer lugar que Deus se manifestava, sim ou não? Abraão fez um altar. Isaac fez altar. Jacó fez altar. Depois, em Moisés teve o tabernáculo, e ali era o altar. E ali eles sacrificavam ao Senhor. Sabe o que significa a palavra altar, irmãos? O altar é lugar da oferta. Altar, no hebraico, significa lugar de matança. Será que nós já consagramos um altar ao Senhor, irmãos? Nós temos um lugar, nós temos um entendimento no nosso coração, nós temos um entendimento, nós decidimos consagrar um altar. Nós temos esse entendimento, irmãos, que as ofertas ao Senhor tem que ser um lugar de matança. O Senhor quer obediência, irmãos. O Senhor quer confiança. O Senhor quer que nós deixemos algumas, ou que nem no meu caso, muitas coisas para trás. Abrir mão. Altar é lugar de matança. Sim, sim, o mais fácil é o errado, e o errado sempre é mais fácil, sim ou não? Estava conversando ontem com alguns irmãos em Cristo, vieram aqui, queriam dar uma voltinha de cavalo. A pessoa senta no cavalo e já começa a fazer tudo errado. O errado é fácil de fazer, irmãos. Eu nunca vi ninguém sentar e fazer o certo. É da natureza humana fazer o errado. O errado é ruim de aprender. Tu fala, tu insiste, tu mostra, a pessoa, se ela tiver perseverança, ela consegue fazer. Se ela tiver objetivo, se ela tiver foco, se ela gostar daquilo, ela consegue. Se aquilo alegra o coração dela, ela vai fazer de tudo para conseguir fazer o certo. As nossas ofertas têm agradado o Senhor, irmãos. Se tu já ouvisse que oferta é sacrificar, é obedecer e é confiar, as coisas que tu já tens ouvido do Senhor, tu tens confiado nele, tu tens obedecido a ele, tu tens aberto mão de algumas coisas? Estou empolgado, os anjinhos do Senhor. Deixa eu continuar. Amém? Amém. Versículo 13, irmãos. Diz assim: vocês também, a lista é grande de reclamação do Senhor com o seu povo. Vocês dizem, eis aqui, lê para mim,
Que canseira. Ai. Como tem filho cansado. Vocês dizem, eis aqui, que canseira. E o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós, ofereceis o que é o quê? Roubado. Vocês oferecem o que é coxo. Vocês oferecem o que é enfermo. Assim vocês fazem a sua oferta. Assim vocês me dão o que eu pedi. Ser-me-á aceito isso da vossa mão, diz o Senhor? Pois maldito seja. Malditos. Com quem que Deus estava falando mesmo? Com quem? Com quem? Com o seu povo. Os seus filhos. Pois maldito seja o enganador, que tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor a coisa vil, a desprezível, aquela que o Senhor não aceita. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome será tremendo entre todas as nações. Amém, irmãos? Amém. Nós temos e fazemos parte de um rebanho, ao qual o nosso Senhor Jesus Cristo é o Senhor. A Bíblia diz em Hebreus, principalmente, que um cordeiro nos foi o quê? Imolado, irmãos. É desse sangue que o Senhor pede. É sobre esse sacrifício que o Senhor pede. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Tiago fala sobre a lei da liberdade, a qual Cristo nos livrou. O apóstolo João fala na sua carta, filhinhos, aquele que é nascido de Deus, não desobedece, e o maligno não lhe toca. Amém, irmãos? Maldito seja o enganador. Só que o enganador se engana a si mesmo e não engana a Deus. Porque o Senhor conhece as nossas obras. O Senhor sabe aquilo que Ele já falou aos nossos ouvidos. Ele sabe aquilo que já penetrou no nosso coração. E Ele sabe que o preço já foi pago e o sangue já foi derramado. Ele sabe que nós conseguimos perdoar por inteiro. Ele sabe que nós conseguimos, mas muitas vezes não queremos olhar para o nosso irmão com misericórdia e não com juízo. Ele sabe que muitas vezes usurpamos do que não é nosso, desejamos, olhamos para aquilo que não é nosso, mas nós conseguiríamos não olhar e não desejar, porque o sangue já foi derramado. Amém, irmãos? Qual é o sacrifício que tu tens dado para o Senhor? Aquilo que é fruto de roubo? Aquilo que é enfermo, aquilo que é coxa, aquilo que é pela metade, aquilo que é forçado, aquilo que é de mau grado? Glória a Deus, irmão, já não é mais dinheiro, já não é mais vinho, já não é mais cordeiro, já não é mais colheita. Amém? Agora é bondade, é longanimidade. É o fruto do Espírito, aquilo que o Senhor gera em nós. Essa é a oferta que o Senhor quer de nós. Maldito é e será o enganador, a qual o Espírito convenceu, a qual confessou com a sua boca: quero que tu seja meu Senhor e meu Salvador. Amém? Amém. Ainda bem que vocês concordam. Salmo 141. Salmo de Davi, número 141. Salmo 141, versículo 1 e 2 somente. O salmista diz assim: Davi conhecia como ninguém, todo o ritual mosaico, todos os sacrifícios mosaicos.
da lei, que o Senhor exigia. E ele diz assim: Senhor, a ti eu clamo, escuta-me, Senhor. Inclina os teus ouvidos à minha voz, quando a ti eu clamar. Senhor, que suba a minha oração perante a tua face, como o incenso. E seja o levantar das minhas mãos, Senhor, como o sacrifício da tarde. Davi, salmos de Davi, irmãos. Davi é messiânico. Seus salmos são messiânicos. O perdão que Davi recebeu do seu adultério e assassinato é messiânico. É figura da graça. É figura do perdão, que é acompanhado do arrependimento. E Davi diz: Senhor, que a minha oração, que aquilo que não vem de ritual, Senhor, que a minha oferta seja igual aos incensos. O sacerdote, irmãos, na lei mosaica, ele tinha que ofertar todo dia 2 cordeiros puros, imaculados, o melhor da tropa. Todo dia. Um de manhã e um de tarde. E era oferecido incensos, aromas. E Davi já começa a nos mostrar algo além, irmãos. Ele diz: Senhor, que a minha oração, Senhor, que a minha oração seja igual o incenso da manhã. E com o meu levantar de mãos, que a minha confissão, que o meu te buscar, Senhor, seja igual os cordeiros imolados à tarde. Está lá em Números 28, pode ler em casa. Era um sacrifício de manhã e uma noite. Era uma oferta de manhã e uma noite. E o Senhor Jesus disse que nós devemos exceder os fariseus, irmãos. Nós devemos exceder os da lei. Nós devemos exceder os judeus. Sim ou não? A nossa oferta, irmãos, a nossa oração, o nosso levantar de mãos tem agradado o Senhor? Tem sido, irmãos, de uma forma fiel, em uma forma de obediência, uma forma de confiança? Lembra o que é ofertar? Confiar, obedecer, honrar. O incenso era todo dia, porque eles confiavam, porque eles temiam. Aqueles que pararam de fazer foram repreendidos pelo Senhor, chamados de enganador e malditos. Como temos buscado o Senhor, irmãos? Quando temos orado ao Senhor? Eu acho que a pior coisa que tem para um pai é quando tu sente que o teu filho, de uma forma dissimulada, vem fazer carinho em ti. E tu já podes em seguida dizer: o que tu queres de mim? Já aconteceu contigo? Comigo já. Porque muitas vezes nós somos filhos ingratos aos nossos pais da terra. E é impressionante que quando a gente quer alguma coisa, a gente sabe como chegar, como agradar. Eu não me deixo zombar, irmãos. Deus muito menos. A nossa oração, nosso levantar de mão, irmãos, tem sido como aquilo que Deus exige. Nós te chegamos porque nós confiamos, porque nós cremos que precisamos, porque nós dependemos, porque o Senhor assim estabeleceu. Se for, as tuas ofertas têm agradado, Senhor, nesta área. Amém? Agora, se tu ora só de vez em quando, se tu ora já deitado, se tu ora quando tu lembra, se tu ora quando tu precisa, se tu levanta as tuas mãos e diz: eis-me aqui, Senhor, quando tu está mal, essa oferta, irmãos, ela é manca, ela é enferma, ela é profana. Mateus capítulo 5, vamos um pouquinho de Novo Testamento. Mateus capítulo 5, versículo 23, Jesus
É nesse capítulo que Jesus diz, olha, a lei dizia que era assim, eu vou complicar um pouquinho o negócio, agora vai ser um pouco mais exigido. O pai vai querer mais honra e o pai vai querer mais temor. Porque um menino nos nasceu, um filho nos deu. E o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz. Achou? Amém. Jesus diz assim, portanto, se tu trouxeres a tua, me ajuda. Tu tá, me ajuda. Traz a tua o quê? Oferta. Aonde? Altar. Tá, então a oferta é colocada no altar, lugar de matança. Filho que não quer obedecer, irmão, jamais será filho. Vai ser mais rebelde. Portanto, se tu trouxeres a tua oferta ao altar, e ali tu lembrares do teu irmão, se tu lembrar que tu tens alguma coisa contra o teu irmão, seja tu o ofensor ou agredido, seja tu o que magoou ou tu o magoadinho, cada vez que tu for trazer o que mesmo? A tua? Pode ser dinheiro, mas geralmente não é dinheiro. Os falsos profetas, falsos mestres vão dizer que quando tu for trazer a tua oferta, eles limitam a oferta a dinheiro, irmãos. O que menos é dinheiro. Também é dinheiro. Também é cesta básica, também é comida, também é. Mas quando tu fores orar, quando tu fores ofertar alguma coisa, aquilo que o Senhor exige, se tu lembrares que tu tens alguma coisa contra o teu irmão, se tu gerou ou foi gerado, antes de tu ofertar ao Senhor, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai e se reconcilia primeiro com o teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Amém, irmãos? Irmãos, como tem crente magoado com crente, irmão magoado com irmão e achando que Deus está recebendo a oferta. Não está. Essa oferta não agrada o Senhor. Porque é possível perdoar. É possível tolerar. É possível aceitar, irmãos. Amém? Então, se nessa noite, se tu fosse repreendido, vou usar o meu, se tu foi repreendido por mim, tu acha que tu foi injustiçado, se tu acha que eu estou te perseguindo, igual diz o Valdomiro de Santiago, sendo perseguido, me procure. Se tu ofendeu, foi ofendido pelo teu irmão, procure ele. Se já faz uma semana que tu dorme de mal com o teu marido ou com a tua esposa, procure ela, procure ele, irmãos. Porque senão o Senhor não aceita a tua oferta. O Senhor falou, antes de ofertar para mim, deixa de lado e conserta aquilo que tu tens contra o teu irmão. E na sequência dos versículos diz, e vai depressa, antes que tu seja pego pelo caminho, entregue ao oficial de justiça, o oficial de justiça te jogue na prisão, e de lá tu só vai sair depois que tu pagar tudo. E a Bíblia diz que a nossa dívida, irmãos, é tão grande que ela é eterna, não vai ser nunca. Amém, irmãos? É assim que a nossa oferta se torna manca, como era no Antigo Testamento. Já não é mais animais. É amar um e desprezar o outro. Não adianta. Não adianta tu abrir a tua casa, abrir a tua geladeira, abrir tudo para um irmão e para o outro tu fechar, não adianta. Não adianta tu tolerar um irmão e o outro tu não suportar, é oferta manca. O Senhor mandou amar todos. Amém. Como Ele amou. Oferta manca vem de enganador. Tiago capítulo 1. Tiago, servo e irmão
de Jesus, filho de Maria, filho de José. Tiago também escreveu um livro. Em outras passagens, irmãos, em algumas passagens diz que Tiago era irmão do Senhor, mas ele nunca falou, eu, Tiago, irmão de Jesus. Não assim se intitulava. Ele dizia, eu sou servo do Senhor. Tiago capítulo 1, versículo 21 e 25. Achou? Amém. Tiago diz assim, pelo que, rejeitando, sacrificando, colocando sobre o altar o lugar da matança, pelo que, rejeitando toda imundícia, acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual palavra pode salvar a tua e a minha alma. E sejam cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-se com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, não obedece, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto ao espelho. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como? Diz, pastor, me dá a receita para eu conseguir fazer, para eu conseguir obedecer. Eu digo, mas é só obedecer. Essa é a receita. Tudo que tu já ouviu, eu não lembro mais. Vai lá e ouve de novo. Pede para eu aprender de novo. Aquele que ouve a palavra, se tu ouvir nessa noite, se tu ouviu semana passada, se tu ouvir amanhã, mas tu não praticar, irmãos, logo tu se esquece. E como eu vou cumprir aquilo que eu não lembro? Aquele que ouve a palavra e não a pratica é igual o homem que olha no espelho e logo se esquece do que viu. Amém, irmãos? E como vamos ofertar se não sabemos o que ofertar? Como vamos agradar o Pai se nós não sabemos o que agrada o Pai? Tudo que agrada o Pai provém da palavra dele. Amém? Não tem outro livro, não tem em DVD, não tem em outra religião, não tem nenhum ismo. Nenhum outro livro, irmãos, é chamado Palavra de Deus, senão a Bíblia. Capítulo 2, 18. Não, perdão, deixa eu ler mais alguns versículos aqui, o 25. Aquele, porém, que atenta bem, aquele que presta atenção, aquele que teme, aquele que confia, aquele que atenta bem para a lei perfeita do quê? Tiago, um judeu de nascença, que escreveu para judeus, que conheciam a lei mosaica. Ele falou agora que Cristo nos foi revelado, que o Evangelho da graça, da paz, da reconciliação nos foi revelado. Se vocês atentarem bem para essa outra lei, a lei perfeita da liberdade. Amém. O judeu sim podia tentar e não conseguir, porque eles ainda não estavam sobre a lei da liberdade. Nós estamos. Nós só precisamos o que então? Atentar para ela. Prestar atenção. Não adianta eu falar para ti que tu não pode assistir filme pornográfico e tu sair daqui hoje à noite e assistir, não adianta. Vai adiantar? Tu tens que decidir, atentar. Tu tens que crer que tu tens domínio agora sobre a tua carne. Tu tens que crer que tu tens domínio. Tu tem a condição de parar e dizer, calma aí. Se eu fizer desagrado o Senhor, se eu fizer agrado, se eu obedecer agrado o Senhor, e se eu desobedecer e assistir vai desagradar o Senhor. Existe uma lei sobre a vida dos filhos.
A lei da liberdade. Amém, irmãos? Mas somos negligentes, nos enganamos com falsos discursos. Se atentar para a lei da liberdade e nela perseverar, a lei da liberdade, não mais dos mandamentos, a lei da liberdade. E nisso que? Perseverar, não sendo ouvinte e esquecido, mas sendo um fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Agora sim, capítulo 2, versículo 18. Mas alguém dirá, talvez esse seja tu. Já fui eu. Alguém dirá, tu tens o quê? Tu tens a fé, não é fé. Tu tens a fé. Quem aqui tem fé? Posso ser um pouquinho mal educado nessa noite? Ou ser só de uma forma assim, mais ampla, sutil, não tão explícita? Vou ser um pouquinho mais educado. Vários dos que levantaram a mão demonstram nas suas obras todos os dias que não têm fé. Amém? Mas alguém dirá, não pastor, eu tenho fé. E eu te digo, eu tenho as obras. Me mostre a tua fé sem as obras. E eu te mostrarei a minha fé com as minhas obras. Amém. Fé, crer em Deus é obra, é atitude, é oferta, é sacrifício, é matança, é abrir mão, é obedecer. Amém. Se fala muito de fé. Fé não é acreditar, irmãos. Fé é sacrificar. Versículo que eu parei, Dudu. Agora 19. Mas dirá alguém, essa eu já li. 18. 19. Tu crê em Deus? Tu crê que há um só Deus? Fazes bem. É a tua e a minha obrigação. Mas também os demônios creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras ela é morta? Queres saber? Então abre lá em Gênesis 22, que é o que ele vai citar aqui. Quem é que Tiago cita ali? Se tu abrir em Gênesis 22. Quem que Tiago cita, irmãos? Para provar que a fé sem obras é morta. Abraão. Chamado de pai da fé. Gênesis 22. Gênesis 22, nós vamos pular vários versículos para ganhar tempo. Vamos ler o 1 e o 2, depois o 5. Se eu esquecer, você me ajuda. Eu vou ler o 1 e o 2 e depois o 5. E depois eu falo os outros. Posso ler? Aconteceu depois destas coisas. Lembra de João 21? Aconteceu depois dessas coisas. Fica tranquilo, irmãos, é um ciclo. O Senhor não vai desistir de ti. Sempre tem depois dessas coisas. Vai ter depois dessa noite, vai ter depois dessa palavra. Sempre depois dessas coisas, irmãos, o Senhor vai vir tratando segundo a necessidade individual de cada um. Aconteceu depois dessas coisas, e todas as coisas que Abraão tinha feito de errado, tudo que Abraão tinha reprovado, toda a sua covardia, depois de tudo isso, tentou Deus a Abraão e disse, provou Abraão mais uma vez e disse, deu Deus a Abraão mais uma vez a chance de ofertar o que Deus queria, confiança e obediência total. E Deus disse a Abraão, e disse-lhe, Abraão, e ele disse ao Senhor, eis-me aqui. E Deus disse para ele, toma o teu filho, o teu único filho, Isaque,
aquele que tu amas, aquele que é a coisa mais importante da tua vida, a coisa mais difícil de abrir a mão. Pega ele, vai até a terra de Moriá, e lá tu oferta, sacrifica ele em holocausto sobre uma das montanhas que eu vou te falar. Versículo 5. Abraão foi. Foi. E levou o sacrifício junto. Levou a oferta junto. Porque se ele fosse sozinho, seria uma oferta manca. Se ele levasse Ismael, o outro filho da escrava, aquele que ele não amava, seria uma oferta manca. Deus não aceitaria essa oferta. Deus não ouviria. Deus não conseguiria enxergar nele, irmãos, confiança e obediência. E disse Abraão aos seus moços, os servos que foram junto, o lugar era longe, fiquem aqui. Quando ele contemplou o lugar, fiquem aqui, junto com o jumento. Eu e o moço Isaque iremos até ali, onde Deus mandou. E depois de adorar ao Senhor, tornaremos a vós. Isso é oferta que agrada o Senhor, irmãos. Deus falou, Isaque, Abraão, pega o teu filho Isaque, vai até um lugar que eu vou te falar, e lá tu vai sacrificar ele para mim, vai matar ele. O teu filho que tu mais ama. Lá no altar, lugar de matança, de sacrifício. E ele foi. Depois dessas coisas, depois de várias vezes que ele falou não para o Senhor, depois de várias vezes que ele temeu, desobedeceu, ele foi. E quando ele contemplou o lugar, ele falou, fiquem aqui, eu e Isaque vamos adorar ao Senhor. Porque ele é pai, ele tem que ser honrado, ele é Senhor, ele tem que ser obedecido. Irmãos, por mais louco que pareça, por mais improvável que pareça, por mais contraditório que pareça, por mais que tu aprendeu de um jeito, herdou de um jeito, se o Senhor pedir para tu oferecer, oferece. Amém. Se o Senhor pedir para sacrificar, sacrifica logo, logo. O negócio é urgente. Depois dessas coisas, um dia vai chegar a última coisa, a última chance, o último provar, o último tentar. A vez que um dia vai tocar a última trombeta. E num piscar de olhos, irmãos, a igreja será levada. A porta da arca vai ser fechada. Amém, irmãos? Abraão disse, eu e o garoto vamos adorar aquele que tem que ser adorado. Mas tinha também, ele era acompanhado de confiança, ele falou, nós retornaremos, eu e ele. Versículo 7. Então falou Isaque ao seu pai. Se tu quiser imaginar a cena, pode imaginar. Então Isaque falou para Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E o pai disse, eis-me aqui, meu filho, o que você deseja? E o filho disse, pai, eis aqui o fogo, eis aqui a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Que pergunta difícil, né, irmãos? Que pergunta difícil. Irmão, servir ao Senhor é difícil, sim. E eu te digo uma coisa, já preguei sobre isso. Sentir medo é normal, agora só covarde desiste. Só covarde desiste. Eu creio que tu não és covarde. Por isso que tu não desistiu, por isso que eu não desisti. Eu também tenho medo, eu também acho difícil. Eu também acho às vezes que não vai dar, porque cada um de nós temos os nossos fardos e as nossas cobranças e aquilo que o Senhor deu. Eu também digo, Senhor, me ajuda a não desistir, a prosseguir.
naquilo que tu já me deu até aqui. É difícil. Isaac falou: pai, está tudo aqui, pai, cadê o cordeiro? O senhor esqueceu o cordeiro? Onde é que eu parei? Onde está o cordeiro para o holocausto? Versículo 8. E disse a Abraão: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro para este holocausto. Assim os dois caminharam juntos e vieram ao lugar que Deus lhe ordenou. E ali Abraão edificou um altar. E ele pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque, o seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu a mão, e Abraão estendeu a mão e tomou o cutelo para matar, sacrificar, oferecer o seu filho a Deus. Só que a minha e a tua Bíblia diz: sacrifícios nunca quis o Senhor. O que o Senhor quis? Obediência. Obedecer é melhor que sacrificar. Amém, irmãos? Deus não queria matar o filho. Deus queria a obediência de Abraão. Naquilo que ele amava. Naquilo que ele amava, que é da terra. Mas o anjo de Deus bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E Abraão disse: eis-me aqui. Então ele disse: não estenda a mão sobre o menino, e não faças nada. Portanto, agora eu sei que tu temes a Deus. Se eu sou o Senhor, cadê o meu temor? Irmãos, esse homem, chamado de pai da fé, quando Jesus chama os judeus de escravos, escravos de quê? Das trevas, do pecado. Eles falaram: não, nós não somos escravos, nós somos pai de Abraão, filhos de Abraão, somos livres, somos povo de Deus. Jesus falou: se vocês fossem filhos de Abraão, o que vocês fariam? As obras de Abraão. Esse homem chamado pai da fé, irmãos, ele ia sim matar o seu filho. Ele ia matar o seu filho. E lá em Hebreus, o autor diz que Abraão mataria, porque ele cria que se ele tivesse matado, Deus ressuscitaria ele dos mortos. Isso é confiança. Confiança, irmãos. Tem crente que tem medo de morrer antes da hora. Tem crente que tem medo de passar fome. Mas a palavra diz que o justo não mendigará o pão. Não mendigará o pão. O justo não. Mas tem medo, não confia. Não tem coragem de sacrificar, de parar de fazer negócio ilícito, porque acha que vai passar fome, vai morrer da fome. Talvez não vai poder ter todos os prazeres que tem. Mas essa oferta vai agradar ao Senhor, e muito. Eu já contei uma vez e vou contar de novo, tu vai rir. Um antigo amigo meu, quando eu apresentei minha esposa para ele, agora já convertido, ele falou: daqui para frente vai ser só ela. O que é isso? Eu falei: daqui para frente vai ser só ela, porque o Senhor me libertou de todas as outras. Agora eu tenho que continuar tentando muito bem para essa lei, perseverar nessa lei, que agora eu sou livre. Agora eu consigo ser só de uma. Se eu parar de atentar, se eu perder o temor a Deus, aquele que me chamou, eu caio novamente. Amém, irmãos? Começo a ser de todas novamente. E cada um na sua realidade. Por mais louco que seja o que o Senhor pedir para tu abandonar, para que Ele possa bradar desde os céus: agora eu sei que eu sou Pai e Senhor da vida dele. Amém? Se eu sou o Senhor, cadê o meu temor? Palavra do Senhor através de Malaquias: se eu sou o Senhor, cadê o meu temor? Se eu sou o Senhor, cadê a minha obediência? Se eu sou o Senhor, cadê eu parar de fazer ou abrir a mão? Cadê, irmãos? Agora eu sei, Abraão, que tu temes a Deus e tu não negasse
o teu filho, o teu único filho. Partiu de Abraão dar o filho, irmãos. Partiu de Abraão, essa ideia maravilhosa de dar o filho. Abraão, eis-me aqui, Senhor, quem tu queres? Eu quero teu filho. Tá bom, vou te dar. Aprendi com os erros do passado, Senhor. Aprendi com Ismael. Aprendi mentindo para o rei do Egito que a minha mulher é minha irmã. Eu aprendi com os meus erros, Senhor. Não vou mais desconfiar de ti. Pare, irmãos, de desconfiar que o teu pai é um traiçoeiro, que o teu pai é um enganador, que o teu pai é um impotente. A Bíblia diz que ainda que a nossa mãe ou nosso pai seja, ainda que eles nos abandonem, o Senhor jamais abandona os seus. O Senhor não abandonou Abraão, irmãos. Ele continuou com seu filho amado. Porque ele temeu ao Senhor. Glória a Deus. Para a gente encerrar, Hebreus capítulo 13, versículo 9. Já falei, vou repetir. Quem nunca leu Hebreus, leia. Que livro didático. Quanto ensinamento, irmãos, contém nesse livro. Quanto ensinamento entre a transição de lei e graça. Hebreus 13, versículo 9 ao 10 diz assim. O escritor diz: meus irmãos, em Cristo Jesus, amada igreja, não vos deixe levar em redor por doutrinas, por ensinamentos vários e o quê? Estranhos. Estranhos ao quê? Estranhos à palavra. Estranhos ao evangelho da graça de graça. Estranhos ao evangelho que para ganhar tem que perder. Para ganhar tem que perder. E para viver tem que morrer. Mas existem algumas doutrinas, alguns ensinamentos que dizem que é o contrário. Que tu foi chamado para ganhar. Não, tu foi chamado para perder. Foi chamado para morrer. Ah, pastor, eu não quero. Não tem problema. Existem algumas doutrinas estranhas e várias por aí. Convida ele para vir me desmentir, traz a Bíblia junto. O Dudu uma vez trouxe um, nunca mais voltou, e o Dudu está aqui, ó. Doutrinas várias, estranhas. Pode vir, pode trazer. Pode trazer. Se alguém tem mentido para ti, tem dito que eu tenho mentido, traz na minha frente, vamos usar a Bíblia. Evangelho da graça, irmãos. O que era, e o que é. O que foi abolido, foi abolido. O que é para ser feito, é para ser feito. Não vos deixe levar ao redor por doutrinas várias e estranhas, porque o que é bom, o que agrada a Deus, a oferta que agrada a Deus, é que o coração seja fortificado com graça e não com manjares, de que nada aproveita os que a ele se entregam. Porque nós, a igreja, nós temos o que? Olha a palavra novamente. Nós temos um altar. Que não é aquele altar construído nas igrejas, irmãos. Pena. É que eu sou humano, né? Mas realmente aquele lugar que eles dizem nos templos, que é o altar, devia realmente ser lugar de matança. Deus mata todos. Me desculpe se tu está escandalizado, mas devia matar todos. Pois diz que de lá o altar é o lugar que sai poder. Não, o altar é lugar de matança, de renúncia, de entrega, de servir, não ser servido. O apóstolo aqui diz: nós temos um altar que não tem direito de comer, de se alimentar, de se achegar. Aqueles que servem ao que? Está escrito aí? Ao tabernáculo. Aqueles que dizem que para o Senhor abrir os céus tem que dar 10%, irmãos, não tem direito do altar da graça. Aquele que diz que tu tem que vir 7 domingos para tu ser abençoado,
não tem direito ao altar da graça. Amém? O trono, o altar, é acessível sempre e a todos. Amém, irmãos? Aqueles que insistirem em ficar nos antigos sacrifícios, tem gente que nunca vai fazer tatuagem igual eu faço, mas nunca vai deixar de ser invejoso também. No Antigo Testamento, irmãos, o Senhor pedia para não marcar o corpo em homenagem aos mortos. No Novo ele pede para não ser invejoso, mentiroso, ladrão, fornicador. Mostra para mim que não pode fazer no Novo Testamento. Eu venho na minha casa e apago todas elas, porque eu quero ir para o céu. O que não pode no Novo Testamento é ter rancor. Não pode ter vaidade. Não pode querer brilhar mais do que o Senhor. Não pode querer pisar na cabeça do teu próximo. Isso não pode, irmãos. Se tu gosta de carne de porco, coma à vontade. Os judeus não podiam. Esse era o altar deles. E se é nesse altar que eles se chegam, ao altar da graça, eles não podem se chegar. Deus não aceita. Amém, irmãos? Se tu precisar trabalhar no sábado, trabalhe em paz. E lá trabalhando, santifique o teu dia para o Senhor. E na segunda também. E não esqueça de santificar na quinta. E no domingo também santifique o teu dia ao Senhor. Amém, irmãos? É esse altar que nós pertencemos agora. O altar da graça. O altar onde o Senhor provém o Cordeiro. Eu só preciso caminhar até o lugar que Ele mandou. Eu só preciso acreditar que no momento certo, na hora certa, Ele vai me fortalecer. Eu vou conseguir. Tu que conseguiu desde o começo até agora fazer como Pedro, Tiago, João, Filipe, tantos outros, que não ousaram dizer, será que mesmo é de Deus esse negócio? Será que essa inquietude no meu coração, eu já senti ela, senti na primeira vez, graças a Deus. Será que é Deus falando comigo hoje, a primeira vez, ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta? Fica tranquilo que Deus vai confirmar todas as coisas sobre a tua vida. Não tema, não duvide. Versículo 14 diz assim, ó. Por quê? Porque nós não temos uma cidade permanente. Nós não somos dessa terra. Mas nós buscamos a futura, a celestial. Portanto, concluindo, vamos concluir nessa noite. Ofereçamos sempre, através dele, Jesus, a Deus, sacrifício de louvor. Aí tu vai dizer, poxa, eu já ofereci hoje, eu cantei. Não, não é sacrifício de música nem de canção, é sacrifício de louvor. Sacrifício, entrega, renúncia, obediência, abrir mão de coisas que louvam o nome do Senhor, que é santo, que é justo, que é fiel, que é Pai, que é quem manda. Ofereçamos sempre através de Jesus. O livro de Hebreus vai passar, leia em casa. Ele vai te convencer que em Cristo é possível ser nova criatura. Oferecer o puro. Isto é, canções? Não. Isto é, o fruto, a obra, a materialização. Lembra, Tiago? O obedecer, o mostrar que tem fé, obediência através de atitudes. Frutos e louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Amém, irmãos? Amém. Se tu tens confessado, se tu desejas confessar que Deus é Pai, sai daqui crendo e querendo manifestar fruto de louvor, hoje e sempre. Amém, irmãos? A tua oferta tem agradado o Senhor? Até isso Ele faz, irmãos. Quando não está agradando, até isso Ele faz. Ele nos confronta, Ele nos ajuda para que venha a agradar. Amém? O Pai quer o bem do Filho.